Tiago 1:22. Vamos ver o que o Senhor fala conosco a respeito de como devemos obedecer a palavra de Deus. Tiago 1:22. Quem achou, diga amém. Amém. Opa, então bora lá. A palavra do Senhor diz assim, ó: sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Vou repetir. Está aqui não, né? Ó, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém, irmão? Amém. Então vamos entender o que o Senhor quer falar conosco sobre obediência. Pastor, como é que eu faço para obedecer a Deus? Olha o que Tiago fala aqui, ó. Sede que? Cumpridores da palavra. Então, ser cumpridores, isso é não somente ouvinte. Então ele quer que você ouça a palavra e que você cumpra ela, que você faça segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Está dando para entender aí? Então, é mais ou menos isso aí que o Senhor vai falar para você hoje. Por que, pastor? Porque quando você obedece a palavra de Deus, você é transformado. Fala, teu irmão, você obedece e cumpre, você é transformado. Vai de novo para ele acha que não acredita não. Fala assim, ó, quando você obedece e cumpre a palavra de Deus, você é transformado. Por quê? Porque a gente não está aqui somente para ouvir. A gente precisamos o quê? Praticar. Lembra que Jesus falou que nos finais do tempo ia levantar-se muitos falsos profetas? Preste atenção. Se você só ouvir, você vai acreditar em tudo que te falam. Mas se você praticar, você vai acreditar naquilo que Deus está falando. Por que quando as pessoas administram ou falam sobre o dízimo, e isso é um tabu entre o meu evangelho? Por quê? Porque as pessoas só escutam, elas não praticam. Então escuta que o pastor falando que estava fazendo isso, o pastor falando. Ela precisa praticar. Quando você pratica, ela é diferente. Você é transformado por dentro e por fora. Quando você, irmão, você pratica, você é transformado por dentro e por fora. Muitos ouvem a palavra, poucos praticam. Muitos ouvem, mas pouquíssimos praticam a palavra de Deus. Então a gente vem uma quarta-feira, um domingo, você escuta a palavra de Deus. Se você não cumprir, se você não praticar a palavra de Deus, vai ficar ruim para você receber a bênção do Senhor. Porque ao praticar a palavra de Deus, automaticamente você vai obedecer a palavra de Deus. E aí, quando você pratica bem as bênçãos do Senhor para a sua vida. Amém? Porque Deus não está procurando pessoas que ouvem e se emocionam. Não é? Você vê as pessoas, ela escuta a palavra, ela chora, ela se derrama, mas não muda nada. E aí? Adiantou ouvir? Mas se ela praticasse, ela teria mudado. Então, o segredo é praticar a palavra de Deus, não somente ser um ouvinte da palavra de Deus. Amém? Está me acompanhando aí? Amém. Então, eu quero que você entenda, porque a obediência, quando eu falo de obediência, são as pessoas que praticam a palavra de Deus. Então, é a forma de você obedecer a Deus, é praticando aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Então, quando eu obedeço, isso gera uma senha para ter acesso ao sobrenatural de Deus na minha vida. E aí você começa a conhecer Deus, você começa a ter acesso ao sobrenatural dele, você começa a entender ele, você começa a entender os caminhos que ele vai te colocar. Simplesmente é fácil, é só obedecer. E obedecer é praticar. Tudo que você escuta, você vai obedecer e você vai
praticar a palavra de Deus. Então, é para que você entenda e que você seja abençoado. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar, não, mas para que você realmente seja abençoado, porque Deus, Ele não se mistura com quem é desobediente. Deus, Ele não está de maneira alguma com quem desobedece a sua palavra. Ah, pastor, é assim, porque Deus, Ele é sim, não, o que passa disso aí é procedência maligna. Então não adianta a gente estar dentro de uma igreja e não praticar a palavra de Deus. Por isso que às vezes você vê que pessoas não rompem por causa disso, porque ela escuta, mas ela não obedece. Ela se emociona, ela chora, ela se desespera, mas não pratica. Então você precisa praticar, você precisa praticar. Vamos falar de alguém muito obediente na palavra de Deus. Esse foi extraordinário. Vamos falar de Abraão. Quem aqui conhece Abraão? Então vamos lá. Abraão esperou muito tempo por uma promessa. Quem era a promessa dele? Quem? Isaac. Tem que ser como Bíblia. Então, Isaac era a promessa de Abraão. Deus falou: vou te dar um filho. E Isaac era exatamente a promessa dele. Se cumpriu na vida dele? Sim. Por quê? Porque ele foi? Mas e aí? Gênesis 22 vai falar a respeito disso aí. Você pode abrir em Gênesis 22, vai falar a história de Abraão e de Isaac. Por quê? Porque foi exatamente isso aí. Deus, Ele prometeu, Deus, Ele cumpriu, mas Deus, Ele foi lá e Ele pediu Isaac como sacrifício. E aí? Começou a pesar, né? Abraão reclamou? Chorou? Desesperou? Simplesmente obedeceu? É difícil obedecer? Será que você tem algo mais difícil do que o que Abraão passou para não obedecer, para não ter motivo para não obedecer a Deus? Então entenda que a promessa que Deus fez, Deus, Ele pediu, falou: não, Abraão, sacrifica teu filho. De maneira alguma a Bíblia fala que Abraão se desesperou, que falou: não, Deus, não posso, não, Deus, eu não consigo, não, Deus. Simplesmente ele calado, na hora certa, que marcou, saiu calado e foi obedecer ao Senhor. É isso que nós precisamos entender, que a obediência, ela gera bênção, milagre extraordinário em nossas vidas. A gente não obedece simplesmente porque é assim, não, porque você tem que entender um negócio, que quando você obedece, aquilo que Deus prometeu na sua vida acontece. Pastor, mas por que até o dia de hoje não aconteceu? É porque alguma coisa está errada. Porque quando Deus, Ele promete, Deus, Ele cumpre. Demora, tem que demorar. Mas não é que Deus demora, é que Deus sabe o tempo que você está preparado para receber. Mas você não vê Abraão no momento algum reclamar, ele em silêncio, ele vai. Será que a gente consegue aprender alguma coisa com isso? Algumas lições, será que a gente consegue aprender com essa história? Porque no momento que Abraão ele vai sacrificar seu filho, Deus: Abraão, para. Agora eu sei que você é obediente, que você é fiel. Então, às vezes, as pessoas falam: não, mas Deus, Ele não testa ninguém, Ele testa sim. Até onde vai o teu limite? Até onde vai a tua fé? Até onde vai a tua obediência? Deus, Ele testa sim. Porque se Ele tem algo maior para te dar, é preciso que Ele te teste. Porque Ele não vai te dar nada maior daquilo que você não esteja preparado para receber. Então, quando Ele te testar em algo impossível, e você passou, Ele tem algo maior
Não foi assim com Abraão? Ele pediu algo impossível para Abraão, sacrificar seu filho. Era algo que eu e você diria de cara: Deus, não tem condições. Como é que eu vou sacrificar meu filho? Hein? Minha filhinha? Não, Deus, para com isso. Não é Deus, não. É o campo que está falando isso. Então, precisamos tirar algumas lições dessa história. E para poder alcançar a plenitude de Deus. Então, quando Deus te pedir algo, é porque Ele quer te dar algo maior. Agora, se você ficar: não, Deus, é impossível. Não, Deus, eu não posso. Não, Deus, para mim é difícil. Não, Deus. Então, milagre. A tua bênção, aquilo que Deus tem para você de grande, nunca vai acontecer se você disser não para Deus. Ele vai te pedir, e se você disser não, não vai acontecer. Agora, se você disser sim, você vai mudando de nível com Deus. Aí Deus fala: agora eu sei que você é fiel, agora eu sei que você é obediente, agora eu sei, então eu tenho algo maior para tirar. Então é simples assim. Então, a obediência de Abraão trouxe o que para ele? Quando ele demonstrou para Deus que ele tinha fé, que ele era obediente, Deus falou: agora você está preparado para ser pai de uma grande nação. Então você precisa entender algo básico aqui. Quando Deus pedir algo para você, Ele quer te dar algo maior. Ele quer te levar a um nível mais alto, a um nível maior. Então, quando você falar não, seu milagre, sua bênção, aquilo que Deus tem para você, você acaba barrando. Mas quando você fala sim, Senhor, estou junto. Outra história aqui extraordinária que você precisa entender está lá em Lucas 1, 26 ao 38. Vai falar a história de Maria. Quem conhece a história de Maria, mãe de Jesus? Eu acho que todo mundo. Você concorda? Maria. Então, a Bíblia vai falar da vida de Maria. E naquela época, Maria era uma jovem, uma menina, tinha um namorado, e Deus, o anjo do Senhor, aparece para ela. Deus envia o seu anjo e aparece para ela e faz uma proposta. Não faz uma proposta, simplesmente fala: Maria, tu vai dar à luz a um filho. Esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. E você vai colocar o nome dele Jesus. Imagine a mente da Maria naquele momento. Como estava a Maria, uma jovem, sem entender nada, aceitar uma proposta dessa. Diga. Nós falamos de Abraão, agora nós vamos falar de Maria. E o que Maria responde a esse anjo? Ela poderia muito bem recusar, certo? Por quê? Pastor, mas por que ela poderia recusar? Os mesmos motivos que você tem de recusar quando Deus fala, te pede um sim e você fala um não. Os mesmos motivos Maria tinha. Maria era uma jovem, ela tinha uma reputação, ela tinha um noivo, ela ia se casar. E a partir do momento que aparecesse grávida, independentemente se era do Espírito Santo, nem todo mundo ia acreditar. Sim? Então ela tinha uma reputação a zelar. Ela poderia ter falado: poxa, não, sem chance. Eu tenho uma reputação, eu tenho um namorado, eu tenho uma vida, eu não posso aparecer do nada grávida, que vai ser escandaloso para mim, para minha família. Então, os mesmos motivos que hoje a gente tem para dar para o sim de Deus, a gente está dando para Ele. São motivos simples. E o que Maria fez? Muito obediente. Lucas 1, 38, ela fala assim: eis aqui a
a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns confortos para dar um não para Deus. Então, se a gente quiser algo maior em nossas vidas, precisamos dizer sim. Fala, Deus, eis-me aqui, eu sou o teu servo. O que é que o Senhor quer de mim? Cumpra em mim a tua palavra. Quando você fica íntimo de Deus, é basicamente isso que acontece. Então, Maria era uma jovem. O que ela entendia de Deus? Aquilo que ela aprendeu. E é isso que você precisa entender hoje aqui. O que você aprendeu de Deus? Qual foram os nãos que você tem dado para Deus? Ele tem pedido sim, ele tem pedido algo para você, e você tem dado não para ele. E aí o teu milagre não aconteceu ainda, por causa desses não. Então você precisa abrir aí o teu coração, abrir a tua mente para Deus aí e falar: Deus, eis-me aqui. Sou teu servo, sou tua serva, faz de mim conforme a tua palavra. Porque é algo importante que eu vou falar para você aqui, muito importante. Quando você fala sim para Deus. Quando você diz sim para Deus, você fala: sim, Deus, eis-me aqui, eu vou fazer conforme o Senhor quer. Sabe o que acontece? Você muda a sua vida e a vida de muitas pessoas. Quando Abraão ele falou sim para Deus, ele mudou a vida de uma geração e tem mudado até os dias de hoje. Olha o impacto que aconteceu na vida de Abraão. Porque ele deu o sim para Deus. Ele obedeceu ao Senhor. Ele não murmurou. Ele foi, na simplicidade dele, fazer aquilo conforme Deus tinha pedido. Aí você vem aqui um pouquinho mais para frente, né? E você vê Maria. E aí Maria tinha todos os motivos do mundo, igual a gente tem, para falar: não, Deus, não posso, eu não consigo, eu sou o menor da tua casa, eu sou coitadinho, e não dá para fazer. E o que acontece se a gente fala não para Deus? Tudo aquilo que Deus tem na nossa vida atrasa. E as promessas de Deus vai atrasando. E aí você não consegue alcançar as promessas que Deus tem feito na sua vida, e você fica se questionando ainda: Deus, mas por quê? E Deus fala: eu estou te pedindo e você está dizendo não. Eu estou te pedindo e você está dizendo não. Por quê? Pastor, você está falando isso? Porque a partir do momento que você se torna um cristão, você tem que andar na lei de Deus. Pastor, mas o que é a lei de Deus? Está aqui, ó. Todas as leis de Deus. Então você se tornou um cristão. Um cristão não é uma pessoa evangélica, é todo aquele que crê. Ele é chamado de cristão. Mas para você receber aquilo que Deus tem para você, é preciso você obedecer. E esse sim é o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, na nação. Porque é quando você diz sim para Deus. Então você precisa aprender isso hoje. E parar de falar: não, Deus. Deus está bem. Não, Deus. Faz. Não, Deus. Deus, eu não posso. Deus, eu não tenho. Deus, eu não consigo. Maria tem esses mesmos motivos e não faz isso com Deus. Por quê? Porque era obediente. Ela conhecia a Deus, conhecia a palavra de Deus, sabia os caminhos de Deus e não disse não para Deus. Mas ela sabia que ele ia passar por um processo, sim ou não? Primeiro era o processo do noivo dela. Como é que ele vai acreditar em mim que eu engravidei do Espírito Santo? Só que
O mesmo anjo que foi até Maria, foi lá até José, já preparou ele. Então, quando Deus está pedindo sim para você, você pode pensar, Deus, mas vai acontecer isso, minha vida vai ficar de cabeça para baixo, as pessoas não vão acreditar, olha isso aqui. Só que Deus ele já está preparando todo o ambiente a seu favor. Esse é o interessante. Quando ele está falando, olha, faz isso, olha, vai por aqui, e você fala assim, sim, ele já preparou todo o ambiente para que você pise lá e seja muito abençoado e próximo. Foi o que ele fez com Maria, ele vai fazer na sua vida. Quando você der o sim para Deus, ele vai fazer na sua vida. Ele vai preparar o ambiente, onde você vai pensar que as pessoas vão te deformar, que as pessoas não vão aceitar. Quando você chegar lá, vai ser totalmente diferente, porque Deus ele já preparou o ambiente para você. Porque você não soube dizer não, você disse sim para Deus. E assim, foi na vida de Maria. Ela simplesmente poderia ter recusado, porque uma das barreiras seria o marido. E depois a família, que ia deformar ela, ia falar, olha Maria, você traiu José, olha, você vai ser morta, apedrejada, isso, aquilo. E não aconteceu, por quê? Porque Deus estava preparando. O Espírito Santo já estava preparando eles, porque para aquilo que ia vir sobre a vida deles. Então, quando o anjo veio até José e falou, José, vai acontecer isso. José, ok, vou aceitar. Aceitou. E aí, prepara todos os ambientes favoráveis a eles, para que esse filho viesse saudável. E Maria, ela abriu mão de tudo por isso. Então, é aquilo que eu falei, às vezes você vai abrir mão de algumas coisas na sua vida. Maria, ela abriu mão dos sonhos, dos projetos, porque todos nós temos projetos. Olha, eu vou projetar, vou fazer aquilo, outro. Eu mesmo estou construindo lá em casa, e toda hora vem algo novo na minha mente. Já dá uma vontade de mudar o projeto, né, Pedro? Você está construindo, aí você chega lá, olha assim o projeto, acho que assim seria melhor. Acho que eu vou fechar essa janela e abrir essa outra maior. Então, são projetos que a gente tem. Maria não era diferente, ela tinha os projetos dela, a vida dela, a família dela, a casa dela, mas ela decidiu. Ela decidiu. Isso aqui, tudo isso que eu estou falando para você é decisão da nossa vida. Quando você decide, você muda a tua vida e muda a vida de pessoas. Isso é um impacto que vai acontecer quando você fala sim para Deus. Vida de pessoas é mudada. E Maria não foi diferente. Então Maria tinha todos os motivos que você tem hoje para falar não para Deus. Ela também tinha. Mas a resposta dela é de uma mulher sábia, temente a Deus. E fala, Senhor, eu sou a tua serva. Faz em mim tua vontade. Quando você decide, Deus ele abre os caminhos para você passar. Mas quando você diz não, se fecha todo o ambiente em seu favor. Porque quando a gente não obedece aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus ele projeta na nossa vida, nada de bom acontece na nossa vida. Você precisa entender isso. Quando Deus ele projeta algo para a sua vida, é sim para Ele. Ele não fala que os caminhos dele são muito maiores que o nosso. Então, o projeto tem que ser dele. E o seu projeto aqui na terra tem que estar favorável ao dele. Porque se não está acontecendo na sua vida, é porque ele não está no seu projeto. Ele precisa estar lá no seu projeto. Para tudo dar certo. Para a sua vida entre a família dar certo. Para que você mude o ambiente em sua volta, para que você mude a sua família, você tem que estar alinhado com o projeto de Deus na sua vida. Mas para isso acontecer, foi preciso Maria dizer o. Então Maria, ela muda a vida dela, e ela, no projeto de Deus, contribui para a salvação da humanidade. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado para você?
tem pedido para você fazer. Entenda que algo grande Ele tem para você lá na frente, para fazer com você algo extraordinário na frente, onde esse algo vai envolver a sua vida, os seus familiares e vida de pessoas. Então você vai acabar contribuindo para a humanidade quando você diz sim para Jesus. Você contribui para algo extraordinário que Deus quer fazer. Porque aqui qual é o projeto de Deus? Salvar a humanidade. Na vida de Abraão, qual é o projeto de Deus? Ser que ele fosse reconhecido e conhecido mundialmente como o pai da fé. Ele ia ser o pai de uma grande nação. Até os dias de hoje ele é conhecido. Então, são projetos grandes que Deus quer projetar na sua vida. Às vezes a gente está pensando no simples, coisa básica, né? Às vezes a gente está pensando nisso aqui, ó, coisinha básica. Maria, ela poderia estar pensando: peraí, eu vou casar com José, vou ter meus filhos, conheço Deus, creio, tenho fé, sou obediente, poderia levar a vida dela tranquila. Mas o projeto de Deus para a vida dela é de salvar a humanidade. Você vai gerar que Ele vai salvar toda a humanidade. Então Deus ele tem um projeto grande na sua vida. Mas para isso, você precisa dizer sim para Ele. E quando você estiver resistindo, dizendo não para Deus, nada vai acontecer na sua vida, nada vai acontecer na sua casa, nada vai acontecer na sua família, nada vai romper. Mas a partir do momento que você disser: Senhor, sim Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, sou tua serva, vou fazer conforme a tua palavra, vou obedecer a tua palavra, a tua vida, a tua família, a tua casa, pessoas vão mudar através de você. E é isso que você precisa entender. É o sim. Deus ele precisa do seu sim para mudar toda a história da sua vida e a história da vida de pessoas. Amém ou amém? Então você precisa praticar. Então Tiago, ele fala: olha, você não pode só ficar ouvindo. Você tem que praticar. Aquilo que você escuta, você tem que pôr em prática. Deus ele vai te pedir muitas coisas, porque você está no caminho dele. Porque você está no projeto dele. Porque ele está projetando a sua vida. E ele vai te pedir muitas coisas. E aí é onde cabe a sua decisão. É o momento de decisão. Você acha que foi fácil para Abraão ir lá caminhar 3 dias para sacrificar aquilo que ele tinha esperado muito tempo? Quanto tempo Abraão esperou a promessa? Aí, pouco segundo, Deus ia levar, mas Abraão era maduro o suficiente para entender que era de Deus, não era dele. Que o projeto era de Deus, que Isaac é de Deus, que a promessa é de Deus. Então, se é tudo de Deus, é dele. E tudo na tua vida é de Deus. Tudo que Deus colocou na tua vida é projeto dele para você, dele. Não tem nada seu. A tua família é de Deus. Quando você coloca na mão dele, ele cuida. Amém. Então é dele. Acontece o que acontecer, Deus ele vai cuidar. Deus não vai deixar acontecer nada. Deus vai dar livramento. Deus vai ajudar. Deus vai abençoar. Mas é quando você entrega aquilo que é dele para ele. Porque a gente tem uma mania de falar assim: olha, Senhor, toma, mas ao mesmo tempo você tira, ao mesmo tempo você murmura, ao mesmo tempo você reclama. E aí? É de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, porque é dele. A minha casa é dele, a minha vida é dele. Então, se eu não tenho nada, só me resta o quê?
continuar fazendo. Deus está me pedindo, tem que falar assim: Senhor, estou aqui, faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu propósito na minha vida. Aquilo que o Senhor escolheu para mim, ó, Deus, ele vem aqui, ó, estou aqui, preciso fazer aquilo que é de Deus. Dependendo de falar, sim, Senhor, eis-me aqui. Pensa bem, quantos não você tem dado para Deus? Deus tem falado: olha, vai por aqui, faz isso. Você diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, olha, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. Se ocupando com tantas coisas, menos com aquilo que Deus está pedindo para você. Porque entenda, no momento que Deus pedir algo para você, que você fala assim, ele tem algo grande na sua vida. Talvez você está com um projeto pequeno, mas o projeto de Deus, em cima daquilo que você tem, é muito maior. Você entendeu? Você está entendendo que Deus tem para você nos dias de hoje? Você que está em casa, você que vai assistir, você está entendendo que Deus tem para você nos dias de hoje? Querido, é praticar, é obedecer a palavra de Deus e ponto. Às vezes a gente acha que é muito difícil, é muita dificuldade para atender o pedido de Deus. Não! É simples. É só você abrir mão de alguns confortos, de algumas coisas suas, para fazer aquilo que é de Deus, para fazer aquilo que Ele projetou na sua vida. E aí você vai ver o quanto você vai romper. Amém ou não amém? Hoje Deus chama você para obediência. Mas não é uma obediência radical, é você abrir mão de muitas coisas que você sabe que você consegue abrir mão. A grande dificuldade nossa é que às vezes Deus pede coisas simples e uma coisa mínima você diz não para Ele. Não posso ir. Hoje eu tenho um compromisso, não posso. E Deus está falando: eu quero te usar. Eu quero fazer você mudar a vida de pessoas. Olha, eu quero fazer você mudar até uma cidade, uma nação. Eu quero você fazer você um profeta dessa nação. Eu quero fazer você uma pessoa que ensina o que é certo, que ensina os meus caminhos de maneira correta, de maneira certa. E você está falando: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu não consigo mesmo, Senhor. E o Senhor está falando: eu tenho algo grande na sua vida. Bora. Diga assim. Hoje é o dia que Deus vai mudar a sua vida. Quando você disser sim para Ele. E aí? O que vai pesar mais na sua vida? O sim ou não? Porque se você estiver preparado para dizer sim ao Senhor, Ele vai preparar o ambiente da sua vida. Jesus, Ele não te pede nada que Ele não já te preparou nas pressas. Lembra? Jesus fala que Ele não te dá uma carga que você não possa carregar. Então você tem que entender algo. Quando Deus te pedir algo, você tem que falar: se Ele está me pedindo, é porque Ele já me preparou para isso. Eu já estou preparado há muito tempo para isso. Agora é hora de cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Agora é o momento de cumprir aquilo que Ele tem para você. E aí o teu sim vai abrir portas, vai ter acesso ao extraordinário de Deus. É o nosso sim que faz com que a chave dê uma virada, você comece a viver o extraordinário de Deus. Enquanto você estiver no raso dizendo não para Deus, você não vai conseguir ver a Deus, você não vai conseguir ver o extraordinário, você não vai conseguir. Mas quando você disser sim, as portas vão se abrir e o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai viver algo extraordinário, jamais visto ou vivido por você. Mas depende de você. Deus não te força nada. Mas entenda que quando Ele te pedir algo, é porque Ele já te preparou, é porque Ele já preparou o ambiente, é porque tudo já está preparado, está esperando você dizer sim para acontecer na sua vida. E aí você tem que acrescentar mais algumas coisas aqui. É que quando você fala assim, existem pessoas que estão envolvidas que vão ser muito abençoadas, que vão ser salvas por tua causa. Essas mesmas pessoas, como você diz, não, são
servir ao Senhor não é para servir de qualquer jeito, é para praticar, é para obedecer aquilo que Ele tem para você. Existe uma lei, existe algo que Ele pede para você fazer, você seguir aquilo que Ele tem. Por que as pessoas vivem de qualquer jeito? Porque não obedecem. Por que as pessoas não recebem? Porque não obedecem. Por que as pessoas não rompem? Porque não obedecem, porque não praticam aquilo que Deus tem para ele. Então se torna um evangelho fácil demais você viver de qualquer jeito. Entenda, quando você praticar a palavra de Deus, não tem como ela não falar com você. Entenda isso. São chaves básicas aqui de obediência que eu estou falando para você, para mudar a tua vida mesmo. Porque eu não quero que você na mesma. Eu quero que Deus ele mude radicalmente a sua vida e que você seja reconhecido e conhecido. Por isso, porque Deus ele fez algo grande na sua vida, mas foi através da obediência, de praticar a palavra de Deus, de dizer sim para Ele. Querido, nenhum pastor quer ver ovelha, quer ver pessoas para baixo, sem romper, sem dar um passo de fé. Então isso tudo é fé. Você tem fé? Se você está aqui é porque o mínimo de fé você tem. Se você está aqui é porque o mínimo você acredita em Deus. E agora só resta o quê? Obedecer. Porque você já está aqui, o projeto dele já está preparado, o algo grande para a tua vida já está preparado. Agora ele espera o sim de você. Você está preparado para isso? Para viver o novo? Para viver algo extraordinário? Para você ter experiência com Deus nunca vivida na sua vida? Isso só depende do seu sim para Ele, daquilo que Ele te pedir. E Ele vai te pedir. Você vai sair daqui hoje e Ele vai te pedir. Vai doer. Vai ser fácil? Não, vai doer. Não. Você acha que sacrificar um filho foi fácil? Você acha que correr o risco de ser desmoralizado, de ser julgado, de ser chamado de vagabundo, de prostituta com a Maria, você acha que foi fácil? Vai doer. Ele não vai te pedir nada que não doa. Porque esse é o teste dele para você. Vamos ver se tudo isso que eu preparei, se ele vai estar disponível, disposto a fazer. Mas aí, presta atenção. No momento que você diz assim, a tua vida começa a mudar. A tua história começa a mudar. A história das pessoas ao teu redor começa a mudar. Você pode mudar a história de uma nação inteira no teu sim. Porque o que ele tem é muito, muito grande. Então talvez você olhe assim para a igreja vazia. Mas o Senhor procura um coração disposto. Alguém radicalmente que vai falar: Senhor, eu sou doido mesmo e não tem como falar com o Senhor, eu sou doido. Não diz que ser crente é ser doido? Então você tem que olhar para Deus: eu sou doido, eu vou cumprir, porque eu sou muito doido. Isso vai depender de você. Então se você vê algumas pessoas doidas aí do seu lado, se preocupa não. É porque Deus vai usar ela poderosamente nessa nação e ainda nessa geração para fazer a diferença. Amém?